Seja bem-vindo a mais um episódio do Recapitulando. Pode parar por aqui. Olha, Matheus Guimarães, sua farra acabou. Agora eu sou o dono e proprietário de 51% desse podcast. E estou te removendo imediatamente daqui. Não, isso não é possível. Eu forjei a sua assinatura nas promissórias e você não pode provar. Agora tudo isso aqui é meu. Podcast será meu. Só meu. Isso é o que você pensa, Marcelo Fonseca. Enquanto você acha que pode tirar o meu podcast, eu estou tirando o seu homem. O quê? Isso mesmo, eu armei para que o Otávio Augusto recebesse as suas fotos comprometedoras com o Daniel. Vou recebê-lo no meu apartamento e o Otávio Augusto será só meu. Gente, acho que vocês já perceberam uma amostra dos nossos talentos cênicos, né? Da nossa naturalidade, a direção aqui tá super, deixou a gente super à vontade, mas acho que a gente pode parar aqui o nosso momento, né? Já foi suficiente, mesmo o Marcelo sendo um excelente ator. Ah, obrigado. Mais ou menos. Mais ou menos também, né? Vamos com calma aí também. Mas esse momento cênico pode parar por aqui. Vocês já entenderam que esse podcast não poderia deixar de começar com muita armação, inveja, intriga, maldade. Afinal, o nosso tema de hoje são as incríveis vilãs de novela. Elas conquistam legiões de fãs, haters e podem até roubar uma novela inteirinha só pra elas. Mas assim, antes da gente entrar nesse poço de maldades, seja bonzinho com a gente, vai, e assina o Recapitulando aí no seu tocador de podcast favorito. É rapidinho, não custa nada. E garanto que você vai... E vai ser melhor pra você, viu? Não se esqueça que lançamos os episódios quinzenalmente. Então assina, se inscreve no nosso canal se você estiver ouvindo aqui pelo YouTube. E também segue nosso perfil no Instagram, o @podcastrecapitulando. Porque perder os nossos episódios pode acabar sendo muito prejudicial para você. Então, não sai daí. A gente se encontra em algum cativeiro escuro logo depois da vinheta. Caro ouvinte, faço uma pergunta para você, que é a mesma pergunta que farei para o meu colega Matheus. Por que nós amamos tanto as vilãs? Certo. Eu não sou um especialista como o Marcelo, eu vim pensando no tema e etc. Então o que eu vou dizer é com base no meu achismo mesmo. E aí eu acho que você vai conseguir ir bem mais fundo e detalhar muito melhor do que eu. Mas pra mim, Matheus, eu acho que o brasileiro e as pessoas no geral amam tanto os vilões, principalmente as vilãs de novela, porque eu acho que elas expurgam alguma coisa que a gente sente muito, elas colocam muitas coisas pra fora que a gente queria fazer. Óbvio que a gente não tem vontade de sair por aí matando e terminando com o casamento de várias pessoas, mas eu acho que elas representam muito esse espírito de colocar as coisas pra fora. E o principal, porque novela é um produto popular para todo mundo e ninguém aguenta 8 meses de maldade na tela da televisão, e que eu acho que é fundamental às vezes que a vilã tenha algum ponto carismático, algum pé, seja na comédia, seja alguma coisa que a torne leve. É um personagem muito mais fácil se identificar porque ele é problemático, ele tem os seus pontos escuros, como todo mundo tem, e também porque ele precisa ser carismático, pra gente se identificar com ele. Faz sentido, eu acredito um pouco nisso também. Eu, na real, pra quem não... Bom, ouvintes provavelmente não sabem, tirando os meus amigos de faculdade. Quando eu me formei em rádio e TV em 2017, eu fiz uma monografia falando sobre vilãs de novela. E aí eu fiquei um ano debruçado no tema, então eu estudei inúmeras vilãs desde a época da democratização. Eu começo aí desde o fim da censura ali, quando a gente começa com Vale Tudo, mas não falo de Odete Roitman. Falo de Maria de Fátima, Perpétua, depois sigo pra Maria Altiva de A Indomada, e assim vai, e vários dos anos 2000, que basicamente são as que eu acompanhei crescendo, vi crescendo, e de fato tem várias coisas mesmo, assim, eu lembro que eu cheguei a fazer uma pesquisa pública e um grupo focal pra debater, e as pessoas falavam exatamente isso, assim, que eles se viam nos personagens de alguma forma, coisas que eles gostariam de ser e não podem assumir.
E eles, bem ou mal, são alegorias, assim. Eles representam uma característica. Eles não são uma característica. Eu defendo que eles não são necessariamente personagens planos e eles são só aquilo. Eles têm nuances. Isso é um papo polêmico de que eu defendi isso, mas eu descobri que outros acadêmicos não acredito que não. Eu não segui pesquisando sobre. É um papo polêmico, mas ok. Mas não é isso que vamos entrar. Mas, desde a democratização, principalmente as mulheres ganharam uma força. Elas passaram a matar, elas passaram a planejar sequestros. Não é que você não tinha isso em novelas dos anos 70, você até tinha, mas era muito diferente. Quando você para pra pensar o que, por exemplo, a Flora de A Favorita faz, o que mesmo a Maria de Fátima, que se joga de uma escada pra perder o bebê, pra não assumir o bebê do. Pra perder aquele bebê que pode ser o bebê do seu amante, cara, é o tipo da coisa que é muito melodramático, mas a gente não sabe, assim, é muito diferente do que você via nos anos 70 e etc. É um outro Sim. tipo de vilania. É uma vilania que pega em arma, se precisar atirar, atira, se precisar deixar a mãe no olho da rua, deixa. Se precisar. Elas seguem muito aquilo que elas querem. Tem uma coisa que eu não sei se você percebe isso. E eu acho que é por essa identificação. Por exemplo, ambição. Não é um problema ser ambiciosa. A questão é que a forma como elas lidam com a ambição é um pouco desmedida e aí cai nos lugares perigosos. Mas elas não são. Mas todo mundo é ambicioso de alguma forma, pelo menos a maioria das pessoas são. Só que elas ali, elas são ao extremo. Tudo é extremado. Esses personagens a gente vê eles na vida, assim, de alguma forma. Vou dar um exemplo de uma vilã, porque aí eu já não vou ficar aqui fazendo um monólogo, né? Mas aí, por exemplo, lembra de Marta de Páginas da Vida? Sim. Era uma vilã. Sem dúvida. E me diz, quantas Martas a gente já não viu na vida? Martas, desculpa. Nossa, inúmeras. Porque ela era uma mulher. Eu acho que ela estava mais próxima. Ela realmente, como você comentou, ela não precisava pegar em armas, ela não matou ninguém, etc. Mas ela, acho que ela estava mais próxima de ser uma pessoa que a gente pode encontrar na vida. Porque ela era gananciosa, ela era. O caráter era muito duvidoso, né? Ela tinha regras morais muito próprias. Muito, muito. O fato o próprio preconceito dela em relação à neta, de negar a neta que tinha síndrome de Down, era uma maldade, né? E ali você tinha todo ou seja, ela queria aceitar o dinheiro do ex-cunhado, desculpa, do ex-genro. Eu tenho muitos problemas com relações familiares, parentescos. É muito difícil, eu confundo. Bom, eu acho que todas elas têm alguma coisa que a gente conhece, que a gente reconhece. Essas características existem. As pessoas são ambiciosas, as pessoas querem se dar bem, as pessoas querem ter dinheiro, as pessoas. E não é necessário. Não sei se você tem essa sensação. Eu acho que elas buscam muito mais coisas pra elas do que necessariamente destruir o outro. Destruir o outro por destruir. E por, não, eu quero isso porque eu gosto daquele homem. Ou eu não vejo isso. Eu vejo elas muito mais buscando, assim, realizações próprias, porque eu quero ser rica, eu quero me dar bem. E elas utilizam muitas vezes os seus homens como grandes peças. Carminha faz isso com o Max, a Laura faz isso Com o Michê. com o Michê, a Fátima faz isso. Eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto específico, mas é verdade. Eu acho que na nossa dramaturgia não tem tanto vilã que eu quero apenas esse homem, quero esse casamento. Tem, mas são comparados vilãs que são gananciosas, querem ascender socialmente, ou até que querem se vingar. Elas são bem o número é bem menor, né? E só comentando, você chegou a falar da Marta, por exemplo, que ela tá ali dentro da dramaturgia do Manuel Carlos, que é uma coisa mais natural, mais próxima, e realmente é mais fácil de a gente ver um personagem assim, reaça, preconceituoso, ganancioso, etc. Mas, por exemplo, até a Flora, enquanto você falava, eu fiquei pensando que é uma assassina. Sim. Flora, basicamente, é uma psicopata. É uma psicopata. E até a Flora tem momentos que você torce para aquela personagem e você consegue, de certa forma, se identificar com ela. E eu acho que vai muito pelo texto. Porque tem tantas frases, tantas coisas maravilhosas que a Flora fala que não sejam realmente maravilhosas. Que são muito maldosas. Mas, gente, pelo amor de Deus, todo mundo já pensou alguma coisa horrorosa e quis muito colocar para fora. E aí eu acho que a Odette Roitman também parte desse preceito de ser uma pessoa que está lá
falando, jogando impropérios pro público e não tem como você não se afeiçoar com ela de certa forma, né? Exatamente. Isso que você falou é verdade, assim. Eu acho que todas elas jogam com o público. Elas jogam pro público. E eu acho Sim. que é aí que tem o. E eu digo mais, assim. Eu sempre acho que as que vencem, que ganham destaque, são as que elas jogam sem prometer. Mesmo assim. A maioria das que a gente considera surpresa, assim, cara, são históricas, são icônicas, nenhuma delas foi prometida que ia ser a mais terrível e a mais temida de todas. Não, porque aí, quando você pensa na mais terrível e tal, vai cair num lugar horroroso, vai cair num lugar quase maniqueísta. Aí, sei lá, você para pra pensar. Aí você lembra de Nazaré Tedesco, que é considerada uma das maiores. Nazaré tem frases maravilhosas, ela é 100% bem-humorada. E qual que era o principal drama dela? Cara, ela não queria perder a filha dela. A filha dela tirou. Essa filha que ela roubou, que ela criou como filha dela, tirou ela de um lugar difícil, que era o lugar da prostituição. Deu uma estabilidade pra ela, deu uma vida. A hora que ela perde essa filha, que ela corre o risco de perder essa filha, é como se o mundo dela desabasse. Então, Sim. assim, não importa se ela vai ter que descer a porrada na Maria do Carmo, não importa. Ela não quer perder o que dá estabilidade para a vida dela, o que dá um eixo para a vida dela. Então, isso era uma coisa que eu fiz no meu trabalho de conclusão de curso, que era entender as motivações dessas personagens. Elas têm motivações muito claras, né? Nada é gratuito. E quando é gratuito, o público não compra. Ou não tem a mesma repercussão de quando você tem uma intenção mesmo. Porque aí entra esse papel que a gente estava comentando até aqui, que elas precisam jogar com o público, elas precisam ter alguma característica que conquiste o público. E aí, se a Exato. sua personagem não é bem construída, se você não entende as motivações dela, não tem como você se afeiçoar e ter identificação com aquele personagem, né? É muito complicado. Acho, por exemplo, tem algumas. Você citou o personagem que promete o que não promete. E na hora eu pensei na Nazaré, porque eu lembro muito de Senhora de Destino, e eu lembro que a Nazaré, por exemplo, ela fica capítulos sem aparecer no começo, e aí quando Uhum. ela aparece, ela tá com aquele visual ainda bem para baixo, que é quando ela perde o marido, ela é uma outra pessoa, e depois que ela perde o marido, ela vira a Nazaré, né, que a gente tem na memória. Então, realmente, era uma personagem que não prometia, ninguém sabia na época. Eu lembro muito disso, mesmo sendo muito novo. Agora, por exemplo, uma outra vilã também do Agnaldo Silva, Teresa Cristina. Teresa Cristina já era mais velho, eu já acompanhava bem mais as notícias, etc. E desde que saiu a notícia de qual seria a história, coisas de noveleiro que pesquisam, prometia-se que Teresa Cristina seria pérfida, seria horrorosa, seria a pior pessoa do mundo. E aí, se você gosta de Teresa Cristina, bom para você, uma opinião sua. Mas eu acho que ela teve que conquistar muito mais por se escorar na comédia. Não se escorar, mas depender da comédia para poder chegar ao público e conquistar o público. Sem Enquanto, por dúvida. exemplo, na Nazaré você entende a motivação, você entende a profundidade da personagem, o que está levando ela àquilo. Né? E aí tem uma clara diferença. Não sei, Sim. até perdi mais ou menos o que eu estava falando desde o Não, começo, mas dei eu uma acho. volta tão grande. Não, mas essa sua volta foi perfeita, porque não é nenhum problema. Porque o real. Porque aí existe uma questão de que já se sabia o que funciona. Porque quando você entra com a Teresa Cristina, as pessoas já sabem, teoricamente, já sabem o que se quer. Uma vilã bem-humorada, que vai fazer coisas horríveis, mas o bom humor dela vai amenizar. A Teresa Cristina foi construída para ser uma. Para referenciar a Nazaré. E aí a personagem ficou nem lá nem cá. Ela ficou. Por mais que ela é muito lembrada, é uma personagem importante. E eu também não sou fã, eu falo dela no meu TCC, mas não é um personagem que eu amo. Tem outras vilãs que eu gosto muito mais. Mas eu acho que ela fica. Ela, em vários momentos no arco da personagem, ela é o mesmo da Nazaré. Ou seja, se aproveita um arco de sucesso para tentar reimplantar. E é isso. Né? E é o resultado que a gente já viu. Exato. Então, acho que a gente já falou mais ou menos sobre como é necessária a construção dessa personagem, qual é a diferença entre a personagem que a gente entende ou não. E aí eu te pergunto, esses são os pontos que você acha mais necessários para a gente ter uma boa vilã? O que você. Acho que essa pergunta vai mais como espectador do que como uma pessoa que está analisando, etc. Sim. O que você gosta e o que é uma característica para você considerar uma vilã boa e gostar de assistir? Primeiro, eu
Eu não acho que o humor tem que ser o primeiro plano da personagem. Eu acho que ela tem que ter doses de ironia, ela tem que ser bem humorada. Não é pra ela virar uma sketch. Porque eu acho que quando vira sketch, esvazia. Tudo que Sim, vira total. sketch, que assim. Porque tem que dar risada. Aí eu acho que esvazia. Um exemplo que eu vou dar que é maravilhoso é que eu vou acabar citando isso do TCC porque fez toda parte do processo de pesquisa, então é um pouco. Não tem como separar. Eu tava reassistindo Avenida Brasil no box em DVD. Uhum. E aí eu fui assistir o. Aí eu não assisti a novela inteira, eu assisti uns trechos. Eu assisti o capítulo que a Carminha é levada pro cativeiro que ela mesma plantou do sequestro que ela mesma tinha plantado. Uhum. Aquilo é simplesmente surreal de genial. Eu acho que eu já falei disso no episódio de Avenida Brasil. Mas é tão bom, porque é tão bom. Porque ela começa a falar: Ué, cadê os meus queijos que eu pedi? Que porra é essa? Tipo, eu não falo que porra é essa, mas, assim, mas que droga é essa? Não é do jeito que eu. Eu só durmo com blackout. É É isso. verdade. E aí é uns surtos que você fala, cara, isso é genial. Porque aí você tá em. A mulher, ela plantou o próprio sequestro. E ela tá reclamando do serviço que, dos sequestradores. É tão surreal. Eu adoro quando ela foge e ela vira pro Marcos, pega aqui, leva uma sacolinha. Pobre tá sempre carregando uma sacolinha. São frases que eu nunca esqueci. Então, ó as frases. E aí. É isso, assim. É a mesma frase do Picasso no banheiro da Flora, entendeu? Exato. Eu É, pensei nisso na hora. são sutilezas, são graças. É, ou, por exemplo, quando a Laura vai enfrentar a Maria Clara Diniz no banheiro. A Maria Clara Diniz enfrenta a Laura no banheiro. E a Laura fala: Não sabia que você gostava de mulher. Eu até me. Como é a frase? Você sabe ela de cor? Eu até curto, sabia? Mas você não faz muito meu tipo. É algo mais ou menos assim. É isso. Ela não precisa ser uma caricatura o tempo todo. Então é isso. Então para mim, precisa ter um motivo. Personagem para mim. Cara, precisa ter um motivo forte. Ela precisa saber o que ela quer. Porque pra mim, se a vilã ficar correndo em círculos e não vai, aí eu acho que vira Tom e Jerry. E que não é necessariamente ruim Tom e Jerry. Mas eu acho que precisa. Eu acho que ela precisa ter. Sabe assim, cara, eu. O objetivo dela, eu quero as joias. Então, se você quer as joias, o que você vai fazer para ter as joias? Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Ela tem claro isso. E as dificuldades vão É. rolando. E eu não me incomodo da vilã no início ganhar muito terreno. Eu acho que faz parte. As pessoas falam, mas no início é tudo fácil. Mas a vilã precisa ter as coisas um pouco fáceis no começo mesmo. Que depois ela vai se fuder bastante. Né? Então, assim. Por exemplo, o caso da Maria de Fátima. Cara, eu acho genial. Ela simplesmente vende a casa da mãe, larga a mãe na rua e vai pro Rio de Janeiro comprar vestidos. Sim, Maria de Fátima é o concurso. E aí tem isso que você estava falando no começo sobre não ser 100% calcado na comédia, não ficar dependendo só disso, né? A gente tem Maria de Fátima, que não é uma personagem engraçada. Ela não tem momentos de comédia, Odete Roitman, até a Cristina, a vilã do Valcir Carrasco, tem um momento que jogam ela no chiqueiro, mas ela é uma personagem muito mais para baixo, muito mais soturna. Uhum, Por mais que seja uma novela das 6, eu acho que os momentos de comédia dela são muito mais pontuais. uhum, concordo. E conquistou o público, né? Não sei se você tem mais a falar sobre o que você gosta. Desculpa, acabei te cortando. Não, mas fala, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que se ela tem os seus objetivos, seja uma ambição de ascensão social, de ambição de riqueza, uma ambição de amorosa, o que seja, ela tem isso bem definido e ela não tem medo do ataque, de ir atacar, de verdade, eu já tô torcendo. Só que ela não pode ser, eu não gosto de personagens, eu sou má, como eu sou má, eu tenho um pouco de preguiça, porque aí vai pra um lugar que eu não gosto. E que eu não acho que é ruim. É um lugar que eu, Marcelo, não gosto. Que é quase um lado novela mexicana clássica, assim. Oh, sou má. Muito má. Acho meio tosco. Aí eu acho que cai no maniqueísmo que eu também não curto. Pensando aqui, eu acho que é mais fácil dizer o que eu não gosto, o que eu acho que pode
fazer uma vilã chata do que o que eu realmente gosto. Então, eu não engulo personagens maniqueístas. Já comentei acho que com você uma vez, detesto personagem falando sozinho. E, e aí eu acho que cai muito nesse estereótipo da vilã maniqueísta que você comentou agora. Ó, como eu sou má. Ninguém é bom o tempo todo, nem mal o tempo todo. Isso não impede, por exemplo, que a gente tenha uma personagem como a Nazaré, que é extremamente ruim durante muito tempo, mas tem uma parte humanizada, enfim. Nossa, é realmente difícil dizer o que a gente gosta numa vilã, né? É Acho que muito não. difícil. Porque aí, sei lá, mas pode dar exemplos, assim, ó. Um exemplo que é um que eu não, que eu gosto muito e eu acabei conhecendo um pouco tarde pra escrever o TCC foi o caso da Branca. Eu adoro a Branca Letícia Barros de Mota, com frases de efeito. Tem uma frase que é horrorosa. Ela é muito errada, tá, gente? Mas assim, na boca dela, que ela fala assim: Isabel, até uma menina de 15 anos sabe a arma mais antiga das mulheres. E você não consegue usar esse truque. A frase, eu não lembro exatamente, mas é tão maravilhoso, que é muito Aham. errado. É Basicamente, terrível. basicamente ela fala de dar um golpe na barriga. E é muito de uma cretina, entendeu? Mas é muito gostoso de ouvir, assim, o jeito que ela fala, porque ela vende a verdade dela. Frase de reality show. Eu venho com a minha verdade. Ela vende com a verdade dela. É certo ou errado? Aí é outro questionamento. Mas é a É. verdade dela. Não, eu adoro vilãs que sabem trabalhar com ironia. Então, nossa, é difícil pensar agora. Eu pensei em várias coisas pro episódio, mas eu não pensei nisso. Mas eu adoro o texto da Flora, por exemplo, eu acho que é incrível e trabalha muito bem com essas ironias e um texto bem afiado. Eu adoro vilãs que sabem tirar sarro da cara dos outros. Ah, lembrei de uma coisa. Eu adoro vilãs dissimuladas. Eu acho, para mim, é um sabor tão delicioso quando a vilã engana as pessoas, quando ela é cínica, quando ela tá abraçando o velho de frente, vira de costas e chama ele de velho babão. Adoro. É muito bom. E isso acontece muito com a Flora, acontece muito com a Carminha. Eu lembro muito da Flora do. Acho naquele filme de 4 horas não acontecia nada. Aquele filme preto e branco horroroso. É muito bom. Muito bom. É muito bom. E é isso, e eu concordo com você. Eu gosto quando elas são dissimuladas, quando elas são fingidas, que é o caso da Maria de Fátima. Mas, por exemplo, eu amo aquelas que. Tem um quê de vilã que eu gosto também, que são as vilãs que mostram uma parcela da sociedade, ou mostram Hum. um tipo, que nem. E eu acho que o Agnaldo Silva fazia isso muito bem nas novelas de regionalismo. Cara, a gente tá muito conectado, porque na hora, antes de você começar a falar, eu comecei a pensar em Perpétua. Mas vai, Era fala. isso que eu ia falar. Eu acho Perpétua genial. Perpétua é genial. Perpétua é completamente. Assim, claro que a base da personagem tá no Jorge Amado, tá. Mas assim, a Perpétua da novela, ela é do Agnaldo. Ela é do Agnaldo. O que aquela mulher fala é muito. Não mudou, as coisas não mudaram em 30 e poucos anos. As coisas não mudaram. Então, assim, o jeito que ela fala da Tieta, porque a Tieta é uma rampeira, que a Tieta é prostituta e que a Tieta. E no fim ela guarda na casa dela pênis do marido morto na caixa. E aí você fica assim, o que essa mulher pode falar dos outros, sabe? Tipo, e aí tem toda uma questão de religião, que calca na religião. E é uma crítica muito ferrenha. Eu adoro as personagens que são mais críticas. E eu acho que, de verdade, assim, nos nossos últimos anos, eu acho que a gente tá um pouco carente desse tipo de abordagem. Eu acho que, quando eu tô falando isso, eu falo muito dos anos 80, anos 90, que é logo depois do fim da censura. Os autores falam o que podiam e o que não podiam. Eu vou dar um exemplo que tem um. Só para dar um exemplo disso do que pode e não pode, eu lembrei daquele capítulo de Salvador da Pátria, que o personagem da Suzy Rego fala transar. Em 15 segundos ela fala umas 8 vezes. Não, mãe, porque você tem que transar. Porque todo mundo tem que transar. Porque é tão gostoso transar. Porque você tá assim, você não transa. Gente, assim, isso em 86 não teria. Em 88 você já tem. Sim. Em 89. Mas assim, existe uma liberdade, né? Tipo, mesmo a Maria Altiva. A Maria Altiva de A Indomada, ela prega isso, assim, ai, porque temos que. Eu quero preservar a honra da família pelos direitos
porque Deus está comigo contra as prostitutas, esqueci o nome do termo que ela usava. E ela começa uma caça, e as meninas não faziam nada contra ela. Então existe uma força de discurso que é muito maravilhoso. Eu sou completamente apaixonado pela Maria Altiva e pela Perpétua. Eu acho que esse recurso de usar essa questão religiosa é muito forte. Eu acho. Eu concordo, inclusive, quando você disse que a gente está carente disso, porque enquanto você falava, eu fiquei pensando nos últimos exemplos que a gente teve, assim, não me vem nada muito mais recente, sabe? Eu lembrei, talvez, de Babilônia, que foi uma experiência terrível na televisão brasileira, mas aí eu lembrei do núcleo ali que tinha da Arlete Salles, Era o Marcos Palmeira? Era o Marcos Palmeira, que era um político corrupto, e aí a mãe era uma dessas carolas hipócritas, que inclusive até eu não assisti a novela inteira, né? Eu e o Brasil inteiro. Mas eu lembro de um pedaço que eu acho que o personagem da Luísa Reis, que era a neta dela, era estuprada ou era assediada, era alguma coisa assim bem pesado. E aí era o clássico da Carola, da mulher de Deus, etc., culpando a neta pelo acontecido. Pelo acontecido. Então, eu acho que realmente esse personagem ele é muito necessário, principalmente nos tempos que a gente está voltando hoje. E é uma crítica sempre muito bem-vinda, porque eu acho que a gente não vive num mundo, quer dizer, a maioria das pessoas não está numa realidade onde tem alguém matando, roubando e terminando o seu casamento o tempo todo. Mas a gente está num mundo em que a cada esquina tem alguém para... Ai, nossa, eu me sentir muito... Pessoas que reclamam no Facebook, sabe? Jogam frases de efeito no Facebook. Mas a cada esquina tem alguém para falar mal da sua vida. E principalmente para apontar o dedo para você, para o que você faz, deixa de fazer. Julgar, né? Pessoas que julgam. Com quem você não dorme. Exato. Pessoas que julgam. E geralmente as pessoas que julgam... não estou generalizando, mas tem sempre alguma coisa por trás, né? Elas sempre julgam calcadas em algum preceito moral do mais diverso, né? Decadente, antiguíssimo e, enfim, era só uma... E que baseia mais na vida dela do que na vida dos outros, mas mesmo assim isso tem implicações, né? E aí eu acho que esse tipo de personagem a gente tem visto menos, e eu sinto... Isso é uma crítica que eu sinto, mas isso é uma coisa de... Eu sinto que, se a gente for para pensar assim, do final dos anos 80, até os anos 2000, as coisas eram mais ousadas. A gente... Os idos dos anos 2000 ainda tem umas coisas e tal, mas acho que a gente voltou para um processo mais conservador das coisas. Assim, conservador eu digo assim, algumas coisas se coloca menos o pé na porta. Eu sou uma pessoa que adoro ver coisas que enfio o pé na porta e dane-se, entendeu? E ver depois. Eu entendo que hoje existem mais uns... Até porque questão financeira, né? Nenhuma emissora hoje é absoluta em nada, então existem várias questões. Mas, bom, resumindo, Perpétua e Altiva são esse perfil de donas da moral e dos bons costumes e que a gente sente falta de ver. E são clássicas. E aí, a gente tá falando tanto de vilãs. Por que você acha que os vilões, os personagens masculinos, não têm tanto o mesmo apelo que as vilãs têm? Primeiro que eles estão em menor quantidade. Se você for parar, eu lembro que tinha um dado de uma pesquisadora que, se eu não me engano, assim, era um número muito absurdo. Existe um dado que mostra que, se eu não me engano, acho que 80, 90% das vilãs de um certo período, acho que de um período de 25, 30 anos, de novelas das 9, eram todas mulheres. Aí você me perguntou por que eu acho. Primeiro, porque eu acho que elas são mais carismáticas. E segundo, porque eu tenho a sensação que as motivações com elas ficam mais claras. Não sei. É uma dúvida que eu nunca consegui. Primeiro que todo mundo fala, as pessoas já pensam em mulheres, assim. Não sei se porque a novela é um produto teoricamente mais feminino. Mas os homens sempre tiveram nessa posição de... Sempre foi, entre aspas, liberado homem matar, roubar, descer a porrada. Não é algo que, se a gente for para pensar historicamente, sempre foi um papel do homem. Os grandes
vilões da história sempre foram homens, né? O poder político e tal sempre esteve na mão dos homens. E as mulheres não. E ali eu acho que quando você começa a colocar o poder de fazer maldades na mão de mulher, chama atenção. Não, aí você para pensar, qual o personagem vilão que deu maior. Tem um vilão, único vilão homem que é efetivamente um sucesso. Tem um só. O Félix. Que é uma gay. Sim. Era sobre isso que eu até deixei o nome dele no roteiro, não sei se provavelmente você viu, que eu queria comentar sobre ele, pra eu não esquecer. E no meu TCC eu falo dele também. Não tem como não falar. Não tem. Não, eu concordo total com o que você diz, e isso foi uma das questões que eu mais pensei enquanto eu estava ali esquematizando o que a gente ia falar, porque eu acho que parte muito desse ponto que você comentou, de que a novela, historicamente, é associada como um produto feminino, é um produto para a mulher, porque a mulher que estava em casa, desde a época da radionovela, estava ouvindo, então era um produto para elas. E aí também associa-se muito a um quesito ultrapassado, quesito não, um ponto de vista ultrapassado, um ponto de vista, já muito antiquado, de que emoções geralmente são atreladas ao sexo feminino, né? De que mulheres demonstram emoções. Eu lembro muito, há muitos anos atrás, eu li uma entrevista, se não me engano, do Agnaldo Silva, de algum outro grande autor, ele fala que ele prefere muito mais personagens femininas, porque as personagens femininas externam as coisas, colocam as emoções para fora, falam sobre as emoções, enquanto os personagens masculinos não. Tudo bem que como eu comentei, é um conceito ultrapassado, mas também é um espelho da sociedade que a gente tem hoje, né? De que o homem, ele é para dentro, ele é o machão, homem não chora. Já a mulher é liberado para ela trabalhar e colocar as emoções para fora. Então, acho que por isso, não só as vilãs, mas todas as personagens femininas em novelas, sejam elas protagonistas, também acabam sendo muito maiores e mais fortes do que os homens. Porque é um produto que depende 100% da emoção do telespectador. Mas acho que você tá certo. Eu concordo quando você disse. Você ia falar mais alguma coisa? Não, e é só puxar um gancho. Não sei se você quer falar do Félix, porque eu... Não, mas... até no começo a gente comenta que um vilão pode roubar uma novela inteira pra ele, né? E é o caso do Félix. Não tem caso maior do que o Félix. O Félix, ele começa como vilão e, na verdade, ele é o protagonista da história inteira. Exato, e é muito louco, assim. Primeiro porque ele é um personagem que tem vários traumas, ele tem várias questões ali de homofobia familiar, várias situações super pesadas. E basicamente o que ele clama por muito tempo é atenção, carinho, respeito, coisas que ele só consegue na base da força. E realmente, ele é o personagem que rouba a novela, da metade pro final. Você não lembra aquela novela que a protagonista é a Paula Oliveira, com Malvino Salvador. Ninguém lembra disso. Ninguém. É a novela do Félix. A última cena, o desfecho de toda a história é do Félix. Pra mim, a história era sobre ele desde o começo, né? E aí tem toda uma... Não sei, não duvido disso 100%, mas também tem toda uma teoria de que a história sempre foi sobre o Félix, mas o Valser precisava vender, né, a história naquela época, lembrando que nós não tínhamos... Esse foi o primeiro beijo gay, por exemplo, entre dois homens na Globo, então ele precisava vender uma coisa mais tradicional, e aí ele montou toda a história da Paloma para, na verdade, conquistar o público e a história sobre ele. Não sei até onde isso é verdade, ele nunca confirmou nem desmentiu, mas não sei porque eu comecei a falar disso agora. Não, mas é importante, esse dado eu não sabia, mas, por exemplo, mas se você parar pra pensar em Amor à Vida, ele é muito... desculpa eu usar uma palavra forte. Ele é muito... ele é cruel. Ele é muito cruel, o Félix, assim. A gente esquece que ele jogou uma menina na caçamba de lixo naquele capítulo de 2h30. A gente esquece. Exato. Né? E a gente esquece completamente. Porque ele tem toda uma transição. E ele tem um... Porque qual que é a questão? Acho que aí entra... Existe a questão de externalizar, mas existe uma questão de demonstrar vulnerabilidade. As personagens femininas conseguem demonstrar vulnerabilidade. E o caso do Félix, o Félix demonstra vulnerabilidade em inúmeros momentos. Quando tem aquela viagem do primeiro capítulo, que eles estão todos em Machu Picchu, ele demonstra que ele é ciumento, ele demonstra
que ele tá infeliz. Ele demonstra a vulnerabilidade dele quando ele tem o caso com o anjinho e é escondido. Tem a questão da vulnerabilidade, que é muito importante. Por isso que eu sou contra quando a gente fala que personagem é plana, vilã é plana. Eu sou completamente contra quando falam que, por exemplo, Maria de Fátima é plana. Maria de Fátima é plana onde? Plana que eu digo assim, uma personagem que não tem... que ela é só isso. Ela não é. A hora que ela se vê num desespero, ela demonstra que ela chora, ela demonstra sua raiva, ela demonstra que ela fica triste. É o caso do Félix. O Félix é um personagem super complexo. Super Total, complexo. muito complexo. Ele é muito complexo. E eu concordo total. E eu acho que aí não tem como a gente dizer que não tem vilões que são planos, porque há alguns e outros Sempre que há, são sempre há. 100% isso, apenas são má, sem justificativa alguma, e só apenas má, mas enfim. Mas aí eu acho que ele confirma totalmente o que a gente vinha dizendo desde o começo, de que quando você tem um personagem que você entende a motivação, que entende o que levou ele àquilo, é muito mais fácil, né? O Félix, a gente só comprou, eu digo como total, como sociedade, um personagem gay a ponto de aceitar no último capítulo um beijo gay, na verdade não só aceitar, mas torcer para aquele beijo Torcer, porque acontecer. ele não ele foi desejado, ele foi Exato. pedido. Por todo mundo. Isso só aconteceu porque a gente entendeu tudo que aconteceu na vida dele para ele chegar até aquele momento, para ele ser aquela pessoa que ele é. Então, não só no caso dos vilões, mas todos os personagens que a gente chega e fala, nossa, a gente adora personagem bem construído, é isso, sabe? É ter várias facetas. Por exemplo, a Carminha, que é um lixo de ser humano, mas a gente entende o trauma que ela passou na infância, um lixo bem no tema da novela, não foi nem pensado. Mas a gente entende o trauma que ela passou na infância, aquele pai horroroso que ela tinha, e aí que ela foi prostituta, que ela ralou pra caramba, que ela se deu muito mal. E isso foi construindo o caráter dela de uma forma muito torta para ela ser essa pessoa horrível que ela é. Mas mesmo assim, ela tem um lado muito humano que ela ama aquele filho de... Ela não gosta da menina, mas ela ama o Jorginho, assim, com todas as forças dela. Inclusive, lá vou eu novamente. Tem uma teoria de que, na verdade, quem matou o Max foi o Jorginho, né? Eu adoro essa teoria, eu acredito 100% nela. Eu não conheço E a teoria. no último capítulo, ela vai confessar o crime na delegacia, né? Na sala do delegado. E tá todo mundo lá. O Jorginho, a Nina, a mãe Lucinda, a Muricy, enfim. E aí ela chega e fala, não, quem matou ele fui eu. Aí ela confessa o crime, etc. E o Jorginho tá sempre quieto, assim, calado no canto. E aí na hora que ela vai embora, ela olha muito assim para ele, tipo, sabe? E sai, sem nada. E aí depois, na última cena, no final, ele meio que está mais disposto a perdoar ela. Então tem toda uma teoria de que o Max estava lá para matar a Nina, então o Jorginho chegou, matou, ela assumiu o crime para ele poder realmente perdoar ela. Eu adoro essa teoria, eu acredito totalmente nela. Ela faz sentido, você me contando desse jeito, eu tô comprando, mesmo descobrindo ela agora, mas ela faz sentido na minha cabeça. Porque no fim, vários momentos, tudo que ela queria era que o Jorginho aceitasse ela como mãe. O carinho que ela tinha com o Jorginho era um carinho de mãe, mas era aquele amor, é o amor torto dela, é o jeito torto. Então eu acho super cabível. Então, mas é outra personagem que tem nuance, você entende. Por exemplo, a Laura Cachorra, ela viu o pai dela sofrer horrores. Ela passou fome, ela sofreu, teve uma vida horrorosa. A mãe também. A mãe ela viu que ela tinha um mundo pra ter e ela não teve. Ai, justifica? Claro. Assim, se todo mundo ter todas as injustiças do mundo, todo mundo resolver fazer o que essas vilas fazem, a gente tá lascado. Mas assim, no mundo ficcional faz completo sentido. É Total. A Maria lá justificável. da Maria de Fátima, quando a gente assistiu o Vale Tudo, né? Ela não tem uma criação ruim, por mais que ela presencie algumas brigas no começo da novela entre o pai e a mãe, em questão de dinheiro, em questão de ter mais ambição, querer subir na vida, etc. Eu acho que ela não tem uma criação ruim, mas ela é fruto de uma sociedade e de um momento que é total o que é a crítica da novela, que é o que as pessoas fazem e como elas querem. Você tem que levar vantagem. É Levar isso. vantagem em tudo.
Eu acho que ela é fruto total dessa moral que foi construída na sociedade brasileira a partir de um determinado momento, de que você tem que levar vantagem em tudo, de que você, aonde você puder criar um jeitinho, um cambalacho em tudo, seja em imposto, em cima do outro, em sonegar, eu acho que ela parte disso. Ela é uma representação, óbvio, que bem maximizada Claro. desse conceito coletivo que se colocou na cabeça das pessoas. E aí tem toda também a questão midiática, que no primeiro capítulo você vê que ela fica horas presa dentro do quarto lendo revistas, sonhando com uma outra vida, assistindo filmes, e tudo isso, acho que ela, muito mais do que a criação, ela parte de querer ascender socialmente pelo que se colocou na cabeça das pessoas de que ser pobre é uma bosta. E que você tem que, mesmo que você tenha que foder os outros, você tem que subir. Exato. Isso me lembra muito a conversa que ela tem com o avô, que ela fala assim, o que custa passar meia dúzia de umas porcarias de uns videocassetes pro meu amigo? Exato. Que custa? Porque ela morava em Foz do Iguaçu e ele queria importar uns videocassetes do Paraguai. E o vô dela era da alfândega, não queria, ele falou, não vou liberar. Mas que custa? É meia dúzia de porcaria de videocassete, não vai fazer diferença nenhuma. Aceitar um suborno aqui, o outro acolá, que diferença faz? E aí ele dá uma puta lição de moral nela e fala, não, não é assim, senão a gente não constrói mais. Ela faz parte daquele ambiente. Então eu acho que. E aí acho que a gente volta para aquilo que a gente falava no início. Desde o início, eu acho que a gente. As personagens, elas falam aquilo que a gente pensa. Que a sociedade está pensando e comentando de alguma forma. Algumas mais que outras, mas elas falam. A gente gosta, é que a gente sempre cita o exemplo de Vale Tudo e tal, não sei o quê, mas é porque é um exemplo muito redondo, é um exemplo muito perfeito que não envelheceu. Mas é o que pode, por exemplo, as coisas que a Flora fala, principalmente na primeira fase da Flora, ainda quando as pessoas não sabem que ela é má. Quando eu digo não nós, o público já sabe. Quando ela tá enganando ainda a família Fontini, ela fala umas coisas que você fala, cara, por que eu tô concordando com essa pessoa? Não deveria. Mas é porque ela fala coisas que a gente, como sociedade, que é hipócrita, a gente não fala, mas a gente pensa. Porra, aí não tem como a gente não falar da Odete, né? Que é Sim. 100% o que a gente pensa, também novamente porque é um exemplo de uma sociedade que até hoje não mudou, mas ela tá lá, tipo, às vezes de uma forma muito má e não justificada, sim, mas e também não é o que todo mundo mais pensa hoje em dia, né? Se a gente para olhar, acho que pela cabeça de algumas pessoas isso já envelheceu, algumas pessoas já não pensam o mesmo em relação a alguns preconceitos, enfim. Mas é isso, elas colocam muito para fora o que a sociedade está sentindo naquele momento, né? Muito, 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 muito. Mas é isso, eu acho que uma personagem não envelhece mal. Envelhece bem porque é isso, assim, ela representa o que é uma sociedade. Por isso que eu acho que elas são bons exemplos. Se um dia a gente tiver que olhar para o passado e tentar entender como nós éramos como sociedade nas entrelinhas, talvez elas sejam as personagens que a gente vai ter que olhar. Por exemplo, a fala da Branca, quando ela ensinou que a personagem da Cassia Kiss precisa dar o golpe da barriga, ela ensinou a mulher, ela falou assim, até uma menina de 15 anos sabe um dos truques mais antigos. Como você não sabe? É super machista, é super escroto isso que ela tá falando. Sim. Mas isso faz parte de uma elite, de um pensamento, de uma sociedade antiga, velha. E aí, isso que você falou agora me levantou uma outra coisa também, de que, nossa, eu não quero assistir essa novela porque só tem maldade. Ou então, eu lembro na época da personagem da Juliana Paz, da Bibi Perigosa, que foi um baita sucesso, as pessoas falando que a Globo, né, estava fazendo apologia ao crime, levando as pessoas, mostrando que Romantizando. era romantizando, né? Gente, pelo amor de Deus, é uma novela. Primeiro que a gente sabe que o bem sempre vai vencer o mal, não necessariamente em todas, tem algumas que, né, terminam lá em Paris com o Cauan Raymond, mas enfim, essa é outra história. Mas, Que não é um case de independente, sucesso. exato. Mas independente de ser do final, gente, se você tá assistindo aquela história e você não tá, e você tá pegando só a glamorização do crime, romantizando ela tirar foto com fuzil e não tá entendendo
exatamente qual é a moral que está sendo dita, e você não entende a moral que está por trás daquilo, desculpa, você tem alguma coisa a resolver com você mesmo. Porque a história era muito clara, o que acontecia com ela, o que ela perdia e o que ela abria mão socialmente, moralmente, em termos de família, etc., para estar ali, o que ela estava dando em troca daquela vida. Era muito claro aquilo. Era bem exposto na história. E se você estava achando só lindo, se você estava só achando lindo e queria meter o pau falando que era romantização, desculpa, você não estava entendendo alguma coisa. Eu acho que isso parte muito, isso se aplica a todos. Até o que a gente falou, por exemplo, a gente está aqui cultuando, falando super bem da personagem da Odette Roitman, porque ela falava impropérios, falava coisas horrorosas, por ser a personagem que ela é, pela crítica que ela carrega, não pelo discurso dela. Exatamente. E aí você tem que entender a separar o discurso da personagem. Então, mas aí eu vou uma crítica um pouco além, tá? As pessoas fazem essa crítica porque é novela, porque isso acontece no cinema, acontece em séries, e as pessoas não fazem essa mesma crítica. Essa crítica é direcionada extremamente à telenovela, até como usar isso como um ponto contra, dizer, olha, eles valorizam tais atitudes. Realmente, tem época de novela que você vê que é maldade em cima de maldade. Tinha uma, não lembro qual novela era, mas que era assim, por exemplo, uma novela que você tinha um clã ok, que era uma novela bem humorada e tal, mas se você lembrar de Chocolate com Pimenta você tinha 3 vilões. Você tinha a Savala, dona da fábrica, você tinha o prefeito e você tinha o juiz e tinha o delegado, eram 4. Que eles tinha a Olga também, personagem da Priscila Fantin. Exato, você tinha 5. E tinha capítulos que era só eles armando contra. Mas aí, todos eles se deram mal no final. Então, assim, eu entendo que em alguns momentos realmente fica muito. Eu entendo quem faz essa crítica, mas dizer que é uma romantização e não sei o que lá. Aí, gente, e outra coisa também, né? Se você não tem vilão, a história não anda. Exato, não tem. Gente, é dramaturgia básica, assim, é aula de como contar uma história. Não tem para onde seu protagonista ir se ele não tiver algo que impeça. Se ele não tiver uma barreira no caminho, a novela vai durar 30 minutos, porque ele vai colocar um objetivo, vai chegar lá e vai conquistar. Então, e às vezes esse alvo nem precisa ser uma pessoa, Exato. Esse obstáculo. Exato. Pode ser ele mesmo, mas o que a gente está falando aqui é exatamente de pessoas que são obstáculos. E tem que acontecer. É isso. Exatamente. E tem novelas que tentaram caminhar para um caminho de não ter essas personagens, e no fim é um recurso que é tão potente que acaba utilizando desses recursos. Acho que não tem como, né? Quer dizer, tem, óbvio. Acho que a gente tem muito personagem bom que é anti-herói, etc. Mas como você comentou, é muito potente. Eu só queria comentar, a gente falou de personagens masculinos. Eu acho que o vilão, quando ele acaba caindo muito no estereótipo do galã. Não um galã, né? Mas um vilão. O homem, porque você se entrega, e o homem que é um mau caráter. Sabe? Charme, o conquistador. É isso. E você tem vários. Tipo, Felipe Barreto, me vem muitos personagens do Gilberto Braga nesse momento. Mas Renato Mendes. Me vem qualquer um do... Ai, meu Deus. Do Gabriel Braga Nunes. Também o Léo de Insensato Coração, sim. O personagem que ele faz em Família também, o flautista. Mas você tinha muitos. Você tem muito esse perfil do conquistador, de fato. Não, mas talvez venha da proximidade, né? Daquilo que, levando em consideração que a novela é feita para o público feminino, vem muito de todo mundo já se apaixonou por alguém que no final foi ver era uma bosta, era um crápula. Não valia nada. Eu acho que eles têm poucas nuances. Eles são chapados. Eles são mais chapados. Eles são mais previsíveis. E as personagens femininas, uma Bibi Perigosa é completamente imprevisível. Assim como Carminha é imprevisível, Flora era imprevisível. Mesmo vilãs de pouco alcance, de menor sucesso, também eram imprevisíveis. E aí eu acho. Você para pensar assim, personagens que até eram um pouco mais chapadas, tipo a da Cláudia Raia em Salve Jorge, a das agulhas. Lívia Marini.
Ela era mais chapada. Era, sem dúvida. O único que acontece, assim, é que ela se apaixona, né, por um momento pelo Rodrigo Lombardi, mas... Mas E é. eu fiquei pensando aqui, você falou dos personagens masculinos, tem o... Aí comparando dois do Gilberto Braga, que eu acompanhei muito. Tem o do Gabriel Braga Nunes, o Léo, de Sensato Coração, e tem o do Wagner Moura, em Paraíso Tropical, O Olavo. o Olavo. E aí eu sinto, por exemplo, o Léo, você entende o que levou ele a ser aquela pessoa ruim, porque ele cresceu com inveja do irmão, ele também era um personagem que disputava a atenção do pai, e tinha todo esse histórico ali familiar, mas não tinha. Eu não agora eu tô tentando pensar muito, eu não me lembro de ter nenhum momento humanizado do personagem. Tinha só a bagagem que levou ele até ali, mas eu não lembro de outras dimensões dele. Ele era mal e ele pensava em planos e ele se casava, ele fazia tudo sempre com algo por trás, né? Com outras intenções. Já enquanto personagem do Wagner Moura, eu não lembro porque ele era ruim, só era ruim, eu não lembro de ter uma história muito forte por trás disso. Talvez também um pouco de inveja do irmão, ou a mãe ser meio desnaturada, mas isso não era muito forte. Já ele é muito humanizado quando ele começa a ter um romance com a Camila Pitanga. Sim, exatamente. Aí você tem que de certa forma é um pouco o caminho do Félix quando o Félix se apaixona pelo Carneirinho, que ele passa a ter amizade ali. Claro que o Félix tem inúmeras camadas e várias questões de humanização, mas um deles foi por meio do relacionamento. Com a vivência dele lá com a personagem da Savala. Exato. Exatamente, você tem várias, mas isso rolou mais no Félix porque a gente sabia que tinha uma questão de saída do armário e etc, de assumir tudo. Mas nos personagens masculinos é mais difícil, ó, eu tô reassistindo Mulheres Apaixonadas. Cara, os homens sofrem, eles mal choram. Se choram, eles choram sozinhos. Eles não deixam de ser vulneráveis, os personagens não são vulneráveis. Então é difícil de você até às vezes falar assim, pô, eu queria torcer por você, mas você não me ajuda a torcer por você. Eu não consigo ver quem a pessoa é. E aí também é uma dificuldade, né? Porque, como a gente falou, a sociedade ela é meio colocada assim, né? Que o homem tem que ser Uma um rocha. homem, uma rocha, ele não chora, etc. E aí também, como você vai criar um personagem masculino e colocar emoções nele, fazer ele ser um personagem que erra e etc., sem que pro público, pro grande público, ele se torne um banana. Exatamente. Um homem objeto, sabe? Porque, querendo ou não, no inconsciente do público ele espera certa virilidade. Então, acho que é uma dosagem muito complicada de se fazer. É complicado. Aí você tem alguns personagens que fazem isso e caminham bem, e outros são. Mas eu acho que a gente tem um longo caminho ainda para ver um vilão homem que não seja um empresário bem sucedido e inescrupuloso. Porque geralmente é isso. Geralmente eles são vários Marco Aurélios de segunda geração. Porque o Marco Aurélio, ele inclusive tem momentos maravilhosos. Marco Aurélio de Vale Tudo é um que tem vulnerabilidade. A hora que ele desconfia que o filho dele possa ser gay, isso tá sempre nas entrelinhas, cara, o cara desaba Exato, sim. e mostra a vulnerabilidade. Mas é por isso, a gente tá dando mais um exemplo de Vale Tudo, porque é uma novela 100% redonda e que sempre impressionante, é muito bem construída. E ele realmente gosta da personagem da Cassia Kiss, ele tem outras facetas, né? Tem outras facetas, mas que é muito difícil. Você não encontra isso e mesmo em outras novelas do Gilberto, você não encontra personagens tão bem construídos. É um nível de construção muito perfeito que é difícil de você encontrar. Sim, Porque não é fácil mesmo. Ainda mais quando você tem cento e poucos personagens. sem dúvida. E aí eu te pergunto, acho que, né, pra gente fechar, qual é a sua novela? Vai lá. Força do hábito. Qual é a sua vilã favorita e talvez até a sua maldade favorita? Nossa, eu sempre mudei de opinião várias vezes. Eu continuo batendo na tecla que a minha favorita é a Maria de Fátima. Eu gosto, o jeito que ela fala, o jeito que ela debocha do Afonso, o jeito que ela se entrega, o jeito que ela passa a ser igual a Odete, mas com uma versão. O jeito que ela passa a ter dinheiro e passa a ser cafona. Sim. Tem um pupurri de muita coisa ali que eu gosto.
E a minha maldade favorita... É difícil essa. Uma das coisas que eu mais gosto é as pessoas serem duas caras. De tipo assim, ela... Ai, meu amor. Ai, você é tão fofo. Aquele banana daquele Afonso. Eu nunca vi um homem daquele tipo. Por isso vai ficar lá sozinho. Merece uma Solange mesmo. Isso é muito bom. É Que é o que a muito bom. Flora faz. Que a Flora começa a falar mal. E quando as pessoas começam a descobrir, ela começa a debochar na frente dos caras e das pessoas. É tudo de bom. É tudo que eu espero. E a sua? Porque a senhora nunca foi muito inteligente, né, dona Irene? Ah, eu adoro. É muito bom. É muito boa essa frase. Que velha Safada. Silveirinha se atracando com aquele outro velho babão. Tenha respeito. É muito bom. É muito bom. Ah, eu queria um compilado só de frases da Flora. Não consigo, se eu falo muito bem outras. Eu adoro ela falando do Cauã Raymond. Que homem gostoso. Aquele rosto esculpido a canivete. A Donatella caprichou. É muito bom, eu amo. Que frase boa, mas eu ainda amo o Picasso no banheiro. O Picasso no lavabo. No lavabo. O Picasso no lavabo é tudo de bom. Eu gosto... Eu acho que a minha favorita... Eu pensei muito. Eu amo Maria de Fátima. Eu adoro a Flora. Mas eu acho que o meu coração sempre vai ser de Nazaré. Eu acho que ela é a minha favorita. Porque, cara, é surreal. Não só pelos memes, assim, mas pelo fato de 16, 17 anos, sei lá quantos já, 17 anos, ela ainda ter essa força de ser um meme, por ela ter cruzado essa barreira. E por ser incrível, eu acho genuíno, sabe? Tanto que em nenhum outro momento da carreira do Agnaldo eu vejo algo semelhante. Depois ele tentou recriar e não deu certo. Eu acho ela ao mesmo tempo que ela é má, ela é engraçada e ela é bagaceira. Ela é bagaceira. As bagaceiras. Eu adoro. Eu acho que depois, em todas as outras novelas do Agnaldo, ele se restringiu só a fazer as dondocas, ricas e afetadas. E a Nazaré é uma bagaceira, ela é uma ex-prostituta. E são momentos que, assim, a Vila precisa muito da comédia, né? Ela se acaba crescendo e tendo um grande apelo com o público por causa da comédia, porque ela faz atrocidades, vilanias, assim, horrorosas. Mas ela não é só isso, né? Não. E eu acho também parte muito do carisma da Renata Sorrah. Eu acho que é uma entrega única, incrível. Gente, não dá, é só ver os Eu vídeos, entendo. entendeu? Eu Lucy Crazy. envelheceu como vinho, né? Realmente, os anos passaram e só fizeram bem pro material da novela. A novela tem várias outras coisas que eu acho que não são tão boas, mas a Nazaré é tão bem construída, ela é tão... que é um surto... Aí ela começa a entrar num surto que faz sentido. Tudo faz sentido ali. É muito louco. Eu gosto muito também. É uma das que eu aprendi, eu reassisti, quando eu reassisti eu fiquei, cara, realmente tem o diálogo é muito bom. O que ela fala, como ela se porta. E é isso, eu acho que um trabalho de vilã dessas personagens nunca é um trabalho só de escrita, é um trabalho de direção, é um trabalho da própria atriz que para dar um... Porque depende de uma entrega, e a Dondoca é o lugar fácil, porque, cara, você liga qualquer novela hoje, você tem uma Dondoca afetada. Mas uma bagaceira não é fácil, porque você tem que se despedir de muita coisa. Não, e é incrível. Isso que você falou da direção, na hora eu lembrei, gente. Ela, em frente ao espelho, Janane Pereira. Aquilo é uma coisa 100% de direção e é icônico, é gostoso de assistir. É gostoso. Qual era o outro que eu tava lembrando agora? Tem o Janane Pereira. Tem o Gostosa, Raposa Felpuda. É incrível como tem o Só Te Valoriza. E aí ela coloca... que ela coloca a roupa de enfermeira e faz um É incrível. Mas, então, é a arte de ser ridículo. E não é todo ator que consegue ser ridículo. Que consegue se entregar ao ridículo. Num grau de saber de quem você é, do seu trabalho, pra você se entregar nisso. Não é fácil. É gostoso, mas não é fácil. Uhum. E a Renata Sorrah tava on point.
acho que a Nazaré, ela parte de um trabalho único de todas as partes, da direção, do Aguinaldo, da Renata, porque, pô, ela foi a Leninha Reutemann, sabe? Era um outro tipo de personagem, não tem nada nem similar que ela nunca vai conseguir fazer, quer dizer, não conseguir, mas nunca vai ter algo como Nazaré. É incrível, eu acho, pra mim é a maior. E são personagens muito que nem. Eu tava assistindo ela em Filhas de Eva, que ela faz uma rica, que perde tudo e tal. E não é uma dondoca afetada, é um outro tipo de. E mostra a versatilidade da atriz. É uma atriz maravilhosa. Eu sou cadelinha de Renato Sorra, já vi 2 vezes no palco. E as 2 vezes que eu vi ela no palco, eu quase. Eu fiquei emocionado, assim. Porque é surreal. É uma presença. E tem atriz que fica marcada, né, como vilã, atriz que faz vilã muito bem. Tem alguma que você mais gosta de ver como vilã? Ah, eu esqueci de falar minha maldade favorita. Eu vou falar, não preciso nem falar muita coisa. É a Flora matando o Gonçalo de susto. Eu acho isso uma coisa gostosíssima, surreal. É o tipo de coisa que se a gente vai explicar para um gringo, arranca gostosas risadas. E é Ele só não vai isso que entender nada. interessa. E ele não vai entender nada. Eu sei porque eu já. Ela matou o velho de susto. É só isso. Essa maldade para mim é absolutamente tudo. Não, isso você me lembrou quando eu tava tentando explicar pra um holandês a trama de Segundo Sol. E ele não entendeu nada. Ok, que eu não devia ter explicado muito claro. Ele falou, isso não faz sentido nenhum. Eu falei, mas faz. E é ótimo. Mentira, não era tão bom. Mas ele ficou um pouco chocado eu explicando. E ele, hã? Eu expliquei que era um cantor de axé que morria e era substituído. E ela vai para a Islândia? Umas perguntas. Sim, se tem uma atriz que faz vilãs muito bem, eu acho que tem 2 atrizes que fazem muito bem, são as minhas atrizes favoritas. A Adriana Esteves, que eu acho que ela vai muito além de ser atriz que faz vilã. Eu acho que ela é uma atriz muito completa. E ela faz muito. E é que ela, no fim, assim, ela faz boas vilãs. Ela faz boas vilãs, mas eu não acho que ela. E outra personagem. E outra atriz que eu adoro e que eu acho que faz vilãs excelentes. Mas hoje acho que ela faz mais pontualmente é Glória Pires, né? Glória Pires Sim. pode fazer uma novela inteiramente em que ela vai aparecer deitada a novela inteira que ela vai estar brilhante. Deitada sem falar uma frase, ela vai ser parabéns, fenomenal, estupenda. Ela só Assim como a precisa Adriana aparecer. Esteves. Pode aparecer só o olho, eu vou falar, meu Deus, que interpretação, magnífica. Eu não consigo. Não tem um ruim. Não tem. Essa mulher é um ponto fora da curva. Por mais que eu adoro as vilãs dela, acho tudo. Mas eu gosto também muito dela fazendo. Como você falou, eu gosto dela fazendo tudo. Mas eu acho que ela pode ser mais útil, entre muitas aspas, fazendo mocinha, porque é muito difícil fazer mocinha. E não mocinha, mas protagonista. E é muito complicado, ela sabe fazer muito bem, de uma forma que a gente compra, porque eu acho protagonista muito mais difícil do que vilã. Ah, sim. Mas Mas qualquer coitada, coisa que ela essa já. mulher faça. Mas ela já deu azar também. Já teve vez que ela teve que fazer uma mocinha que, coitada, nem ela aguentava mais fazer a mocinha. De tão Não, difícil que era a mocinha. Me recuso a dizer o coitada. nome. Ai, deixa o Jim pra lá. Então, mas nossa, eu gosto muito da Alessandra Negrini fazendo vilã. Eu acho que ela nasceu para fazer vilã, não querendo reduzi-la a apenas isso. Mas, gente, ela é perfeita. Ela é brilhante como Ela é vilã. brilhante. E ela, acho que depois daquela novela das 6 que ela fez, aquela de época, eu não vou lembrar o nome agora, Orgulho e Paixão? Orgulho e Paixão. Eu acho que ela se encontrou e ela se mostra confortável naquele papel da vilã meio golpista, meio farsesca, sabe? Entendo. Gosto muito da Alessandra Negrini. Eu acho que você já falou da Glória Pires, eu adoro as vilãs dela. Eu acho que é isso. Não... Tem outras, com certeza, que fazem vilã. Adoro Laura Cachorra da Cláudia Abreu. Queria outra vilã da Cláudia Abreu, que eu acho Eu impecável. também. Mesmo a Cheyenne, que é completamente na farsa, é maravilhosa. É muito bom. A Cláudia Abreu é tudo. É tudo. Tudo. Underground, né? Underground só faz poucos trabalhos. Faz. Ela faz pro conceito, ela é mais. Não, todas essas que a gente gosta, a maioria só tá virando pro conceito, né? Ainda mais. Mas aí a Putz. gente. É um papo da gente que tem 20 anos e parece que tem 53.
Então aí... E outra que eu acho que faz vilãs muito bem é Flávia Alessandra. Sim, sem dúvida. Mesmo que seja a mesma vilã, é muito bom. Mas é uma mesma vilã boa. Sim, não, ela manda muito bem. Ela manda muito bem. Mesmo, mas seja a mesma vilã, sim. É que Cristina e Sandra são iguais, né? Não, mas é muito boa. É muito boa. É isso? Eu acho que até aqui é isso, viu? Acho que entregamos. Entregamos. Então, meus amores, quais são as vilãs que vocês gostam? Vocês gostam de algum vilão homem? Qual é a maldade favorita que vocês gostam? Diga aí, comente no post, comente no YouTube. Sim, pode comentar no YouTube, que a gente lê os comentários de vocês no YouTube. É muito chique dizer que a gente tem comentários no YouTube. E gostou desse vídeo? Dá um like. Gostou desse episódio? Segue a gente. Segue a gente no Instagram, segue a gente no tocador de podcast favorito de vocês, que a gente vai estar lá com um episódio quinzenalmente quentinho saindo do forno especialmente para vocês. Quer dizer alguma coisa para o nosso amado público? Bem, até aqui eu acho que vocês não fizeram mais do que a obrigação de acompanhar esse episódio, estão entendendo? Brincadeira. Eu não sirvo para ser uma vilã. Aplaudam! Mais alto. Eu paguei você. Aplaudir. Muito boa essa frase. Muito. Mas é isso, gente. Obrigado por nos acompanharem, por ouvirem até aqui. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais. Você encontra o Marcelos como? Marcelos Fonseca, Marcelos com 2 L's ou S, Fonseca sem o A. E você? Eu estou no Instagram como Mate, MATH, X de Xuxa, Guimarães. Então, meus amores, é isso. Agora vocês vão ficar com o que vocês vão ouvir em diante, porque eu não sei, porque eu não domino a programação de vocês. Tá bom? Um beijo, obrigado por tudo e até o próximo episódio.